Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você gostar, dá um joinha, se quiser comentar, comenta. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, enfim. Veja bem, hoje eu quero falar sobre essa questão que a gente está passando aí. Eu creio que a gente está vivendo um processo de engano muito profundo. É apenas a minha opinião, se você não quiser concordar, paciência, mas eu vou fazer as colocações aqui. Eu só quero que depois você, por favor, procure pesquisar e estudar, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, hoje, inclusive, eu vendo alguns especialistas, né, que não é a OMS, deixar isso muito claro, brasileiros, inclusive, dizendo exatamente o seguinte, que esse lockdown que está sendo feito, ele está sendo feito de modo errado. Por quê? Ele está sendo feito de modo horizontal, sendo que ele teria que ser feito na vertical. Horizontal por quê? Todos estão presos. Na vertical, o que seria? Seria apenas as pessoas em situação de risco. São pessoas acima de 60 anos ou com doenças pré-existentes, principalmente doenças respiratórias. Aí você vai dizer assim, não, mas isso ele vai contagiar muita gente, talvez muita gente já tenha. Há estudos que mostram que 80% das pessoas, muitas delas que vão ser contagiadas, elas nem vão sentir sintomas. Então talvez eu ou você que está assistindo foi contagiado e nem percebeu. Agora, é óbvio que a gente pode eventualmente contagiar outras pessoas, mesmo não tendo sintomas. Então, os cuidados vão ter que existir. Então, obviamente que talvez o nosso hábito, o nosso cuidado do nosso corpo vai mudar muito em relação a essa questão. Ponto. Só que o que eles dizem? Que isso tem que ser feito na vertical. Isola somente as pessoas que estão em risco. Por quê? Porque o mundo tem que produzir. O país tem que produzir. Aí você vê um demagogo igual o Dória, dizendo que as indústrias não podem parar. Tá, mas não pode. Mas vende para quem? Como? Se os comércios estão fechados. Aí você pega o caminhoneiro, tem vários vídeos, eles falando, pô, eu não tenho onde comer, eu não tenho onde parar para trocar um pneu. Porque os restaurantes estão restritos. Então, mesmo que tenha uma loja de conveniência, ele não pode parar para comer lá dentro. Ele faz o quê? Então, o que acaba acontecendo é que a gente está vivendo um engano muito profundo, e eu vou explicar por quê. Primeira coisa, isso aqui é um projeto de lei que foi lançado pelo Alexandre Padilha, que é do PT. O que ele está dizendo aqui, basicamente? Que qualquer agente público, e isso fica muito claro que é uma direcionada ao Bolsonaro, que transmitir, né, doença ou coisa do tipo, ou gerar pânico, mas ou transmitir, principalmente transmitir ou gerar pânico em situações de risco, como se estivesse agindo com irresponsabilidade, ele é passivo de prisão. Se você quiser depois saber, é o projeto 692 de 2020, PL 692 de 2020, e está com regime de urgência. Então, só que veja o detalhe, ele diz que as autoridades públicas brasileiras elas têm que seguir as recomendações técnicas da OMS, né, que é ligada a, sabe aonde? A Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas. Pô, peraí, é ONU. É ONU, precisa dizer mais alguma coisa? E aí os caras, você vai pesquisar, eu quero que você pesquise, por favor, quem é o presidente da ONU, da OMS. Ele é um cara que veio do partido que é um similar ao Partido Comunista da Etiópia, que lá eles é uma ditadura também, né? E quem fez lobby para que ele fosse eleito foi o Partido Comunista da China, que inclusive pagou dinheiro para que ele pudesse ser eleito. E aí tem um detalhe nisso tudo, quando tudo isso começou, as autoridades chinesas, e aí você tem um vídeo anterior que eu explico o que aconteceu lá, eles disseram para a OMS que isso não transmitia-se de humano para humano. Então, obviamente, perdeu-se um tempo muito grande aí, e isso virou uma epidemia, porque muita gente estava na China, começou a ir para os outros países, e isso se espalhou. E a Itália foi um dos focos maiores, onde havia muita gente que fazia essa transição China-Itália, e por isso que gerou toda aquela epidemia. Ajudou, tem outros fatores, mas isso ajudou muito nesse processo. E aí o que acontece?
Eles não falam em punição, eles não falam em responsabilização da China, não falam nada. E aí, nesse contexto todo, a gente está vivendo esse confinamento absurdo, e aí a China, ela está comprando tudo pelo mundo. E aí eu quero que você pesquise, por favor. Mike Pompeo, dos Estados Unidos, ele fez uma reunião com 50 governadores lá dos Estados Unidos, governadores estaduais, para declarar o seguinte: olha, vocês estão sendo enganados. Muitos, eu sei, e ele falando, né, foram assediados pelo Partido Comunista Chinês. Mas só que o assédio é o quê? Bom, eu te dou o dinheiro, mas aí você aprova leis que me favoreçam. Mas que leis são essas? Que leis são essas? Né? Porque aí você percebe, vamos trazer para o nosso contexto aqui. Inclusive ele fala, esse Mike Pompeo, ele fala que em alguns casos ele não conseguiu, o Partido Comunista não conseguiu convencer os governadores de lá, eles começaram a assediar os deputados para lançar leis que os favorecessem. E aí, vamos para o nosso contexto aqui. O Dória, ele gerou toda essa celeuma, não tem onde descarregar a produção, já há muitas pessoas sendo demitidas, empresas, já problemas de saque, não é só aqui, muitos outros estados, tem cidades que nem há caso nenhum e já estão em quarentena, está tudo fechado. Então, agora, nós temos exemplos muito fortes, como a Coreia do Sul e como Taiwan, que não pararam em nenhum momento. O que eles fizeram? Isolaram as pessoas de risco. Eles colocaram uma estruturação em que as pessoas pudessem fazer exames rápidos e se fosse detectada com problema, já era direcionada para algum campo de saúde, para um hospital, uma clínica, alguma coisa do tipo. E lá eles praticamente zeraram, não há casos novos, como na Coreia do Sul, por exemplo, e próprio Taiwan. E aí a gente traz para o nosso contexto aqui, e aí a gente vê um camarada que nem um Dória, que 11 de março juntou 10 mil pessoas em registro para fazer sorteio de casa popular. 8 de março, fez uma corrida com 16 mil mulheres no Ibirapuera. 3 dias antes, foi na inauguração da CNN aqui em São Paulo. Fora isso, ele já sabia em janeiro do caso dessa epidemia, que sabia que podia chegar aqui, e ele se gaba dizendo que já tinha uma junta de pessoas para que pudesse não ser pego de surpresa. Inclusive, há entrevistas dele aí, que eu coloquei no meu Facebook, ele dizendo que já estava preparado e tudo, só que ele permite o carnaval acontecer, e ainda se gaba dizendo que 15 milhões de pessoas estarão no carnaval paulista. Agora, o que está muito claro nisso tudo? Veja bem, se você perguntar para mim, você concorda com o que o Bolsonaro falou? Eu concordo com o gênero, número e grau. Eu não concordo com a forma com que ele falou. Ele falou verdades indesejáveis de uma forma errada. Pareceu insensível, acho que o tom foi errado, enfim. Mas ele falou o conteúdo, vamos separar. Ele disse exatamente o que os infectologistas, autoridades na saúde, dizem que está sendo feito errado, que tem que ser feito de forma vertical, separar as pessoas de risco e deixar o resto trabalhar. Foi exatamente isso que ele falou. Agora, o tom foi errado. E o que está claro? É que os caras querem derrubar ele. E aqui eu não estou defendendo, só que no meio desse processo todo tem eu e tem você, porque eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, e a gente não pode porque a gente está preso. E aí o que acontece? A gente tem autoridades de saúde dizendo, mas a OMS não falou isso. Inclusive hoje o Datena, ele leu uma entrevista de um cientista francês, que ele já está usando, por exemplo, a cloroquina e está tendo resultado, e ele foi perguntado, não, mas a OMS, ele falou, não trabalho com a OMS, eu trabalho com vidas. E seria extremamente desumano eu deixar de usar algo que eu sei que está dando resultado, que está salvando vidas, porque a OMS diz que não funciona. E tem médicos brasileiros, infectologistas, dizendo, o próprio Drauzio Varela disse no início do ano que isso aí não seria tão grave assim. E assim, gente, dentro se você estudar o problema,
0,2% ou 0,4% do total de pessoas que eventualmente venham ser infectadas é que irão morrer. Agora, não quero parecer insensível, dizer que eu não estou preocupado, muito pelo contrário. Por exemplo, se eu voltar a ter culto público, eu vou dizer para as pessoas de idade, por favor, segure um período de tempo aí, não apareça no culto. Mas o resto, vamos tomar os cuidados, a gente vai mudar o nosso hábito, a gente vai se limpar. Hoje mesmo eu fui num lugar, fui pegar algo num cliente, num fornecedor e pus a mão na porta, fui limpar, cuidado, álcool e cheguei, lavei a mão. Ok, mas e outra? Os infectologistas dizem que 80% das pessoas que forem infectadas, elas nem irão sentir. Então, qual que é o problema? Qual é a justificativa para a gente poder passar por todo esse processo? Eu posso estar infectado, você que está assistindo pode estar infectado e nem sabe. Agora, o que é muito claro é que é um processo para que se crie um problema no mundo, e eu expliquei no vídeo anterior, que as bolsas foram derrubadas, a China está comprando papel na baixa a rodo, aqui eles estão injetando dinheiro, inclusive em comunicação, Band, Globo, o governo paulista tem um escritório lá, e ontem os 27 governadores capitaneados pelo Dória se reuniram com o embaixador da China aqui no Brasil. E aí eu faço um apelo para você que é líder religioso, que tem influência sobre o seu povo, começa a abrir os olhos. A gente está sendo enganado, a gente está sendo levado para uma condição, e a gente também é responsável em relação a isso, porque já começou um processo de demissão, já começou gente saqueando supermercado, e muita gente não fala. Eu tenho um canal que eu acompanho chamado Canal do Negão, ele é um dono de um ferro velho, e falou assim, gente, tem gente que vende ferro velho, né, que depende disso para comer no dia. Eles têm o ferro velho porque as pessoas estão em casa, estão consumindo muito, mas não tem para que vender porque o comércio está fechado. Aí você pega o caminhoneiro, ele está na estrada desesperado porque não tem restaurante, se tem, ele não pode parar para comer porque foi restringido. Você vai em qualquer lugar, restrição de coisa, padaria você não pode comer lá dentro. Como é que faz isso tudo? E amanhã... E nós somos uma nação em que a gente não tem a renda per capita que outros países da Europa têm. A gente não é como os Estados Unidos, onde lá o Trump está mandando de $1.000 a $4.000 para casa das pessoas que estão desempregadas. Então, isso é responsabilidade minha. Eu tenho uma empresa, tenho pessoas na minha responsabilidade, mas eu também tenho pessoas na minha igreja que dependem de um trabalho, que são registrados. Tenho pessoas na minha igreja, por exemplo, que trabalham no shopping, que o shopping vai ficar fechado até o dia 30 de abril. Qual é o sentido disso, gente? E eu não estou minimizando. A doença ela é extremamente contagiosa, mas em alguns casos ela será grave. Então vamos tomar os cuidados. E a gente está sendo enganado por essa gente. Está muito claro que eles querem simplesmente derrubar o presidente, só isso. E aí gerar um outro contexto. Eles vão gerar a crise e depois apresentar a solução. Que é o que já está acontecendo. Agora eu quero pedir, por favor, não fique no que eu estou falando. Pesquisa. Vai atrás de informação. Porque eu estou ouvindo, você fica em casa, é bombardeado o dia inteiro. Aí você vê lá, coronavírus, morreu 77 pessoas, morreu não sei quantas, mas só que a gente vê, vamos ver o outro lado da notícia, mais de 100 mil pessoas já foram curadas, pessoas que estavam em estado grave saíram andando do hospital. Então, a única coisa que eu peço no final disso tudo, pesquise e tire uma conclusão, tá bom? Deus abençoe você.